Bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos falar sobre um dos maiores nomes da música popular brasileira, Paulo Sérgio. Conhecido por suas canções românticas e sua voz marcante, Paulo Sérgio conquistou fãs por todo o país e deixou um legado musical que até hoje emociona e inspira pessoas de todas as idades. Neste vídeo, vamos contar um pouco da história de vida e carreira desse artista tão talentoso, além de relembrar seus maiores sucessos e momentos marcantes de sua trajetória. Então prepare-se para se emocionar e conhecer um pouco mais sobre a vida de Paulo Sérgio. Por favor, me ajude a bater uma meta de 1000 likes nesse vídeo. Inscreva-se no meu canal e ative o sininho de notificações para receber os nossos próximos conteúdos em primeira mão. Qual é a música do Paulo Sérgio que você mais gosta? E que nota você daria para esse grande talento que já nos deixou? Aproveita e me conta de qual cidade você assiste esse vídeo. Paulo Sérgio, também conhecido como Paulo Sérgio de Macedo, nasceu em Alegrete em 10 de março de 1944. Ele foi um renomado cantor, compositor e ator brasileiro e é considerado um dos maiores artistas da música romântica do país. A carreira de Paulo Sérgio começou em 1968 no Rio de Janeiro, quando lançou um compacto com a música Última Canção. O sucesso foi imediato e em apenas 3 semanas o disco vendeu 60 mil cópias, transformando-o em um fenômeno de vendas. Apesar de sua carreira ser curta, ele lançou 13 discos e algumas coletâneas, alcançando uma vendagem superior a 10 milhões de cópias em apenas 12 anos. Paulo Sérgio nunca experimentou fracasso ou uma fase de decadência em sua carreira musical. Infelizmente, ele faleceu prematuramente aos 36 anos de idade devido a um derrame cerebral. Paulo Sérgio, o primeiro filho do alfaiate Carlos Beate de Macedo e Hilda Paula de Macedo, tinha uma habilidade precoce para a costura, já que aos 10 anos frequentava a alfaiataria de seu pai e aprendia os primeiros segredos da agulha e da tesoura. No entanto, sua veia artística já se manifestava desde cedo. Quando tinha apenas 6 anos, em sua cidade natal, Alegrete, Espírito Santo, ele participou de um mini concurso de calouros no final de um show de artistas de emissoras de rádio do Rio de Janeiro e foi escolhido como o melhor dentre vários concorrentes. Isso fez com que ele se tornasse atração especial em todas as festinhas da pequena Alegrete. Quando a família mudou-se para o Rio de Janeiro, a trajetória de Paulo ganhou uma nova conotação. Ele estudou no Colégio Pedro II e morava em Braz de Pina, zona norte da cidade. Depois de concluir o ginásio, ele começou a trabalhar em uma loja de discos e eletrodomésticos em Bom Sucesso, chamada Casas de Rei da Voz. Coincidentemente, Paulo tocava violão muito bem e logo seus amigos o incentivaram a mostrar suas composições. Nos anos 60, a juventude estava agitada e Paulo Sérgio teve sua estreia no programa Hoje é Dia de Rock, apresentado por Jair de Taumaturgo, que era um dos mais populares entre os jovens do Rio de Janeiro. Posteriormente, ele participou de muitos outros programas de calouros, incluindo o Clube do Rock, de Rossini Pinto, onde muitos dos futuros ícones da Jovem Guarda se apresentaram. Em 1966, Paulo Sérgio apareceu como calouro no filme Na Onda do Iê Iê, apresentado por Chacrinha, cantando a canção Sentimental Demais, de Jair Amorim e Evaldo Gouveia, que havia sido um grande sucesso na voz de Altemar Dutra. Em 1967, Paulo Sérgio teve uma nova e grande oportunidade quando um amigo foi convidado para fazer testes na gravadora Caravelle, de propriedade do empresário Renato Gaetani. Paulo prontamente ofereceu-se para acompanhá-lo no violão, mas infelizmente o amigo não teve sucesso. Durante os testes, Álvaro Menezes
membro do grupo Os Selvagens e encarregado de descobrir novos talentos da Jovem Guarda para a Caravelle, percebeu que Paulo Sérgio também cantava e mostrou interesse em ouvir algumas de suas composições. Álvaro convenceu seu tio, Renato Gaetani, de que Paulo Sérgio seria um sucesso absoluto e assim o contrato foi assinado imediatamente. Mas o sucesso veio antes mesmo de gravar. Álvaro levou Paulo Sérgio várias vezes ao programa de Haroldo de Andrade, na TV Excelsior, e o público o aclamava quando ele cantava Benzinho, que ainda não havia sido gravada. Nos anos 60, Paulo Sérgio estreou no programa Hoje é Dia de Rock, comandado por Jair de Taumaturgo, um dos mais populares entre os jovens do Rio. Ele também participou de muitos outros programas de calouros, como o Clube do Rock, do compositor Rossini Pinto, onde muitos outros ídolos da Jovem Guarda se apresentaram. Em 1968, Paulo Sérgio lançou seu primeiro disco, Paulo Sérgio Volume 1, que vendeu mais de 800 mil cópias, impulsionado pelo grande sucesso Última Canção. Surgiram acusações de que ele era um imitador de Roberto Carlos, mas Paulo Sérgio se defendeu, afirmando que era fã de Roberto Carlos e que seu timbre de voz ser parecido com o do rei era uma coincidência. Com o fim do movimento Jovem Guarda, Paulo Sérgio foi contratado por Silvio Santos para integrar o elenco fixo de cantores do programa Os Galãs Cantam e Dançam. Ele nunca se apresentou no programa Jovem Guarda, mas se apresentou com Roberto Carlos nos Galãs, pois o rei também era convidado de Silvio Santos. Em 1972, Paulo Sérgio assinou um contrato milionário com a gravadora Copacabana e mudou-se para São Paulo, onde alcançou enorme popularidade. Ele também se casou em segredo com Raquel Teles Eugênio, filha de ricos fazendeiros da pequena cidade de Castilho, interior de São Paulo. Ao longo dos anos, Paulo Sérgio lançou 8 álbuns pelo selo Beverly. Durante os anos seguintes, Paulo Sérgio continuou a ter sucessos musicais, como a canção Desiludido, de Carlos Roberto, Agora Quem Parte Sou Eu, de Demétrios, a versão de Índia, de José Fortuna, Máquinas Humanas, de Clayton, Minhas Qualidades, Meus Defeitos, de Paulo Sérgio e Carlos Roberto, e outros. Em 1974, seu filho Rodrigo nasceu, e no ano seguinte, Paulo Sérgio alcançou grande sucesso com a música Quero Ver Você Feliz, composta especialmente por conta do nascimento da criança. Mais sucessos seguiram como Amor Tem Que Ser Amor, de Manuel Nenzinho e Cassiano Costa, que rendeu até uma participação no programa Globo de Ouro, da Rede Globo, em 1976. Em 1977, Paulo Sérgio lançou o LP Volume 11, um disco acústico gravado em estúdio que seria um dos mais vendidos de sua carreira. A partir deste ano, a parceria entre Paulo Sérgio e Carlos Roberto nas composições aumentou, resultando em sucessos como Eu Te Amo, Eu Te Venero, Você Pode Me Perder, Minha Decisão, Como Me Arrependo e Bodas de Prata. Todas as 12 faixas do LP Volume 11 fizeram sucesso. Em 1978, após desavenças, Paulo Sérgio se divorciou de sua esposa, comprou uma chácara em Itapecerica da Serra e se afastou da vida artística. No início de 1979, lançou o LP Volume 12, com músicas como Pra Ela, Eu Te Amava, Eu Te Queria, O Trapo, Nos Braços Teus e Se o Mundo Acabar, todas compostas pela dupla Paulo Sérgio e Carlos Roberto. Depois deste lançamento, ficou quase 1 ano e meio sem fazer shows, gravar discos ou ter qualquer tipo de aparição pública. Mas em janeiro de 1980, Paulo Sérgio decidiu retomar sua carreira e fez uma série de shows pelo Brasil, principalmente no Nordeste. Em maio do mesmo ano, gravou o que seria seu último LP em vida, intitulado Volume 13. O disco incluiu sucessos como O Que Mais Você Quer de Mim, de Meire Clé e Manuel Pinto, e Coração,
de Dino Rossi. No dia 27 de julho de 1980, Paulo Sérgio tinha uma gravação marcada nos estúdios da TV Bandeirantes em São Paulo para o programa Hora do Bolinha, apresentado por Edson Cury. Paulo cantou em playback 2 músicas de seu mais recente disco e saiu timidamente do palco. No entanto, um incidente ocorreu quando uma mulher se aproximou do cantor, o insultando e hostilizando. Paulo tentou ignorar a situação e seguiu para a próxima apresentação, mas a mulher jogou uma pedra que quebrou o para-brisa de seu carro. Nervoso, Paulo verificou o dano, tomou analgésicos e seguiu para suas apresentações seguintes, mas começou a se queixar de fortes dores de cabeça. Ele não procurou ajuda médica e continuou a cantar, mas teve que interromper a segunda apresentação e foi levado para o hospital em coma profundo após um derrame cerebral. Infelizmente, os médicos constataram morte cerebral em 29 de julho de 1980. O cantor Paulo Sérgio, que estava no auge do sucesso, faleceu aos 36 anos de idade. Ele gravou 13 álbuns e vendeu mais de 10 milhões de discos. Seu corpo foi levado para o cemitério de Vila Mariana, em São Paulo, onde foi velado durante a madrugada e manhã de quarta-feira, com a presença de vários artistas e personalidades, incluindo Valdirene, Marcos Roberto, Celso Ricardi, Cláudio Fontana, Gerry Adriane, Benito de Paula, Christian, Djalma Pires, Edith Veiga, Ed Lincoln e os apresentadores Edson Bolinha Cury e Carlos Aguiar. Porém, a pedido dos pais de Paulo Sérgio, que residiam no Rio de Janeiro, seu corpo foi levado para o cemitério do Caju, onde foi enterrado ao som da música Última Canção, diante de mais de 150 mil pessoas emocionadas. No velório no Rio de Janeiro, estiveram presentes Aguinaldo Timóteo, Antônio Marcos, Zé Rodrigues, José Roberto e Renato Aragão, este último um grande amigo e fã declarado de Paulo Sérgio. Roberto Carlos não pôde comparecer pessoalmente, mas enviou uma grande coroa de flores com uma mensagem emocionada. Posteriormente, Paulo Sérgio foi homenageado com o histórico LP Paulo Sérgio e Amigos, um projeto póstumo que contou com a participação de grandes nomes da MPB da época, além de emocionante participação de seu filho de 12 anos. O disco vendeu mais de 2 milhões de cópias e ganhou vários discos de ouro e de platina. O LP foi feito exclusivamente para ajudar financeiramente o filho de Paulo Sérgio, Rodrigo, que mais tarde encerrou precocemente sua carreira de mágico profissional e faleceu em 2016, vítima de esclerose múltipla. Apesar de sua carreira ter sido interrompida prematuramente, Paulo Sérgio deixou uma vasta obra musical que merece ser lembrada para sempre. Ele foi um excelente cantor e compositor, que poderia ter oferecido ainda mais como artista se não tivesse falecido tão jovem. Espero que tenham gostado dessa homenagem ao talentoso cantor e compositor Paulo Sérgio. Sua música marcou uma época e continua a emocionar muitas pessoas até hoje. Se curtiu o vídeo, não se esqueça de deixar o like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para acompanhar mais conteúdos como este. Ative também o sininho para receber as notificações sempre que postarmos um novo vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Fica com Deus e até a próxima. Até mais.